O Getúlio, há 70 anos atrás, teve uma clareza que nós não tivemos, né? De pegar um cara e dizer, ó, você vai montar um jornal e vamos fazer desse jornal um jornal vibrante, uma arma do povo, como se dizia da velha última hora, né? Nós não fizemos nem isso, nem nada. Preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro, encher o bolso deles de concessões, porque nós tínhamos a SECOM e tinha o Ministério das Comunicações. Portanto, com uma mão nós dávamos mais e mais licenças de canais e rádio e tal, e do outro lado davam muito dinheiro para eles. E a nossa gente, eu já não sei se já falei para vocês, mas pasmem, o governo Lula foi o governo que mais fechou rádios comunitárias, o primeiro governo Lula. Então fica difícil, fica muito difícil você falar em comunicação com o povo quando você não fala com o povo, a não ser nos momentos eleitorais ou pelo carisma do presidente. Se a gente cair, estamos caindo sobretudo pelos acertos nossos, por termos contrariado os grandes interesses do capital. Isso para mim está muito evidente. Agora, por outro lado, é inegável que nós, de alguma forma, facilitamos a estrada deles através de erros graves. Vocês não sabem o quanto era difícil fazer um ministro do PT receber os movimentos sociais, porque dava a impressão que era uma gente que vinha atrapalhar a nós que somos os donos da verdade, um quase prazer em dizer não para os nossos e uma triste inflexão perante os poderosos. Então isso nós vamos ter que botar isso na balança. Sem falar, evidentemente, na naturalização dos métodos de fazer política, que a gente acabou assimilando de maneira muito forte a crítica, o que não nos levou a fazer a reforma política, mesmo quando, depois do mensalão, a gente tinha levado uma porrada terrível, com a dor de ver companheiros presos e tal. Então, tudo isso, eu acho que faz parte de um processo que não é de autoflagelo, mas é de ter a clareza de rompermos com os nossos erros. O Getúlio, há 70 anos atrás, teve uma clareza que nós não tivemos, né? De pegar um cara e dizer, ó, você vai montar um jornal e vamos fazer desse jornal um jornal vibrante, uma arma do povo, como se dizia da velha última hora, né? Nós não fizemos nem isso, nem nada. Preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro, encher o bolso deles de concessões, porque nós tínhamos a SECOM e tinha o Ministério das Comunicações. Portanto, com uma mão nós dávamos mais e mais licenças de canais e rádio e tal, e do outro lado davam muito dinheiro para eles. E a nossa gente, eu já não sei se já falei para vocês, mas pasmem, o governo Lula foi o governo que mais fechou rádios comunitárias, o primeiro governo Lula. Então fica difícil, fica muito difícil você falar em comunicação com o povo quando você não fala com o povo, a não ser nos momentos eleitorais ou pelo carisma do presidente. Se a gente cair, estamos caindo sobretudo pelos acertos nossos, por termos contrariado os grandes interesses do capital. Isso para mim está muito evidente. Agora, por outro lado, é inegável que nós, de alguma forma, facilitamos a estrada deles através de erros graves. Vocês não sabem o quanto era difícil fazer um ministro do PT receber os movimentos sociais, porque dava a impressão que era uma gente que vinha atrapalhar a nós que somos os donos da verdade, um quase prazer em dizer não para os nossos e uma triste inflexão perante os poderosos. Então isso nós vamos ter que botar isso na balança. Sem falar, evidentemente, na naturalização dos métodos de fazer política, que a gente acabou assimilando de maneira muito forte a crítica, o que não nos levou a fazer a reforma política, mesmo quando, depois do mensalão, a gente tinha levado uma porrada terrível, com a dor de ver companheiros presos e tal. Então, tudo isso, eu acho que faz parte de um processo que não é de autoflagelo, mas é de ter a clareza de rompermos com os nossos erros.